Olá, pessoal, vamos de verbos? Vamos lá. Pessoal, seguinte, os verbos, eles têm uma estrutura fixa e essa estrutura ela é composta de radical. O radical é aquele elemento que contém o significado principal do verbo, seguido da vogal temática. Depois nós temos o tema, que é a união do radical mais a vogal temática. Se nós pudéssemos transformar isso numa fórmula matemática, seria T é igual a R mais V, ou seja, o tema é o radical mais a vogal temática. E temos ainda duas desinências. A primeira delas é a que indica o modo e o tempo em que o verbo se encontra, e a segunda, o número e a pessoa. Para ficar um pouquinho mais claro, vamos pegar esse exemplo do verbo cantaríamos. Se nós trouxéssemos ele para o infinitivo, seria o verbo cantar, certo? Esse verbo cantar, tirando as duas últimas letras, a R, nós teríamos apenas cante. Sempre que quisermos saber o radical de um verbo, é esse movimento que a gente faz. Transpõe ele para o infinitivo e tira as duas últimas letras, a consoante R e uma vogal. Essa vogal que sobra será sempre a vogal temática, certo? A, E, I ou O, nunca a vogal U. Aqui a gente tem iria, que é a nossa desinência que indica em que modo e em que tempo esse verbo se encontra, e finalizando com mos, é a desinência que indica qual é o número e qual é a pessoa que esse verbo está. Nos slides mais à frente a gente vai dar uma olhadinha no que significa cada uma dessas coisas um pouquinho melhor. Aqui nós temos as três formas nominais do verbo, o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Como eu já falei, o infinitivo é quando o verbo termina com AR, ER, IR ou OR. Significa que ele está em sua forma neutra, ele não está conjugado em nenhum tempo, nenhum modo, nenhuma pessoa. Temos o particípio, quando ele termina com ado, ada ou ida, na sua forma regular. E aí ele, se tiver acompanhado de um verbinho auxiliar, um verbo de ligação, ele fica meio que no passado. Por exemplo, eu tinha cantado, eu havia cantado, e assim por diante. E o gerúndio, ele indica uma ação que já foi iniciada, está acontecendo e ainda não foi concluída. Por exemplo, aqui no verbo cantando. Já comecei a fazer a ação ainda não acabou. A classificação dos verbos. Quanto à flexão, eles podem ser regulares, quando eles se flexionam de acordo com o paradigma. E o que é esse paradigma? É quando eu pego o meu verbo, coloco ele em todas as conjugações possíveis e o radical não se altera. Por exemplo, no verbo cantar, eu canto, tu cantas, ele canta, eu cantaria, vós cantaríeis e assim por diante. Percebam que até a letra T eu não tenho nenhum tipo de alteração no meu verbo. A única coisa que vai mudar são as desinências. Isso é seguir um paradigma. Portanto, os irregulares não possuem esse paradigma. Querem um exemplo? O verbo fazer. Ele é conjugado, por exemplo, no presente, eu faço. Eu já perdi a consoante Z e acrescentei a consoante C acompanhada do cedilha, né? Então, não se mantém um paradigma. Os verbos defectivos são aqueles que não possuem formas verbais, ou seja, eu não consigo conjugar em algumas formas, em alguns tempos, em alguns modos. E eu tenho os verbos abundantes, são aqueles que têm duas ou mais formas equivalentes. Eu tenho mais de uma possibilidade de conjugação. Modos e tempos verbais. Nós temos 3 modos. O primeiro deles é o indicativo, quando eu estou tendo certeza de algo que já aconteceu, acontece ou ainda vai acontecer. O subjuntivo, quando eu estou lidando com hipóteses, se acontecer algo, que aconteça algo ou quando aconteça algo. E tem o imperativo para dar ordens, sendo apenas no afirmativo e no negativo. Vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho no indicativo porque ele tem mais tempos verbais. Eu tenho um pretérito, ou seja, como a gente chama o passado em gramática. Esse pretérito é dividido em 3, é o pretérito perfeito, uma ação que aconteceu uma vez.
Eu tenho o imperfeito, uma ação que acontecia rotineiramente, e tenho o mais que perfeito, que a gente chama de passado do passado. É uma ação que aconteceu antes do pretérito perfeito. Tem o presente, é uma ação que acontece neste momento, e o futuro ele é dividido em futuro do presente e futuro do pretérito. O futuro do pretérito são ações que eu suponho que aconteçam, e o futuro do presente eu garanto que acontecerão. No subjuntivo nós temos 3 tempos. O pretérito ele é apenas imperfeito, acompanhado sempre do se. Nós temos o presente acompanhado do que e o futuro acompanhado do quando. Isso quando eu digo esse se, que e quando no momento da conjugação. O imperativo é super simples, ele é formado a partir de alguns elementos do indicativo e subjuntivo. Eu tenho apenas afirmativo e negativo. Pessoas e números verbais. Gente, para entender isso aqui plenamente, a gente vai ter uma aula, ainda vou gravar ela e postar, de pessoas do discurso. Mas só por essa vocês já conseguem compreender alguma coisa. Quais são os números que nós temos em verbo? Singular, quando tratamos do individual, e o plural, quando tratamos do coletivo. O singular ele é dividido em 3 pessoas, primeira, segunda e terceira, da mesma forma é dividido o plural. E cada um deles vai ter um pronome que acompanha. A primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira do plural, eles ou elas. E aqui um exemplo de como a gente faz essa conjugação. Peguei o verbo cantar, coloquei ele aqui no presente do indicativo e conjuguei em todos os números e pessoas. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Portanto, se alguém perguntar, o verbo cantamos está conjugado em que tempo, modo, número e pessoa? Vocês vão dizer que o verbo cantamos está na primeira pessoa do plural do presente do indicativo. Parece difícil, mas não. É só uma questão de treino. Fim, por incrível que pareça, acabou. Até o próximo, se Deus quiser.